a respeito de como fazer o gerenciamento do nosso fluxo de caixa da nossa empresa nessa situação de coronavírus. Sabemos que é uma simples, porém nós temos que tomar as ações, nós temos que fazer a execução das tarefas realmente que cabem a nós como empresários. Nós somos os responsáveis pelas nossas empresas. Então, nós temos que tomar essas ações. Na situação de crise dessa pandemia mundial. Porém, nós temos que estar focado todo o tempo na segunda ação, que é crescermos, que é as oportunidades que também estão surgindo nesta pandemia, tá bom? Então, só para vocês que não me conhecem ainda, eu sou o Robson Dalbó, já fazem 10 anos que eu estou na Action Coach, tenho a franquia dela aqui no Brasil, trabalhei durante 20 anos aqui no exterior, conhecendo toda a dificuldade de treinar pessoas em multinacionais, treinar gestão de processos, gestão de equipes. E quando eu estava no exterior, morava no México na época de 2009, 2010, eu conheci a Action Coach, que é uma empresa da Austrália, é uma franquia que hoje nós somos cerca de 1.200 Action Coaches espalhados pelo mundo. E lá em 1993, há 27 anos atrás, começou o Brad Sugars, que é o CEO e fundador da Action Coach, sentiu a necessidade de treinar pequenos e médios empresários. São essas pessoas que têm muitas dificuldades, têm muitos obstáculos para superar no seu dia a dia. E é nesse apoio que a gente auxilia. Eu comprei, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi comprar a franquia. E desde então, já fazem 10 anos, que eu auxilio aqui na região de Americana, Campinas, na região da Castelo Branco, na região de Araras, Leme, Rio Claro, chegando até a região de São Carlos algumas vezes. Tá bom? Então é isso, mas vocês não estão nem um pouco interessados em saber muito mais detalhes. O que vocês estão interessados é no fluxo de caixa da sua empresa. Então, a primeira coisa que eu gosto muito dentro da metodologia da Action, tá ok? É literalmente o que é estar acima ou abaixo da linha. Abaixo da linha é você culpando os outros. Abaixo da linha é você arrumando desculpas. Abaixo da linha é você ficar pensando, negando o que está acontecendo. Então, é muito fácil para nós, nessa situação, como um todo, falar que, olha, a minha empresa está com problema de fluxo de caixa devido à crise mundial. Calma, cara. Não adianta fazer isso. Porque você culpar os outros, você colocar responsabilidade na crise, em nada vai modificar o dia a dia da tua empresa. Por outro lado, se você bater a mão no peito e falar, olha, a responsabilidade do fluxo de caixa da minha empresa sou eu, então aí sim, primeiro, você não vai dormir à noite. Segundo, você vai começar a pensar em alternativas, em outras ações para realmente conseguir sair dessa situação de fluxo de caixa. Então, estar acima ou abaixo da linha é isso que nós chamamos. Bater a mão no peito, esteja acima da linha, bata a mão no peito e fale, eu sou o responsável. Porque aí, literalmente, você vai correr atrás de alternativas e as soluções, elas acontecem. Tá ótimo? Então, era isso que eu queria falar a respeito de estar acima ou abaixo da linha. Eu preciso que nessa nossa conversa, todos nós estejamos acima da linha. Tudo bem? Então, ótimo. Quais são os pontos críticos para uma empresa nesse momento? Tá ok? Os pontos críticos que a gente tem que ter.
Primeiro, nós temos que ter indicadores de desempenho, os famigerados KPIs, KPIs, ou seja, chame do jeito que você quiser, mas são números que a tua empresa precisa ter de forma clara, tá ok? Para que você possa estar acompanhando a evolução mês a mês. São números para você comparar janeiro com fevereiro, fevereiro com março, 2019 contra 2020, enfim, números. Relatórios financeiros. Os relatórios financeiros que a gente fala aqui, basicamente, são sempre o DRE, demonstrativo de resultados do exercício. Nós temos a parte de análise de balanço, tá ok? E nós temos o fluxo de caixa. Basicamente, esses 3 relatórios que nós temos que ter. Outra coisa importantíssima, gente, ponto de equilíbrio. Eu vou entrar numa breve discussão com vocês de como calcular o ponto de equilíbrio, o que é ponto de equilíbrio, por quê? Porque, acreditem, mais do que 50% dos empresários não têm esse número claro para eles. Não sabem qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa. Quantos reais nós estamos falando para atingir o ponto de equilíbrio. Então, nós vamos falar nisso. E um pouco mais a respeito das margens de lucro. Esses 4 pontos, 4 ações, você precisa ter para ter sucesso da parte financeira da tua empresa. Qual deles é o mais crítico? Pessoal, fluxo de caixa. É esse. Acreditem, 70% dos empresários no Brasil têm dificuldade com o fluxo de caixa. Ou seja, não tem a sua clareza, não conhecem o seu fluxo de caixa. Olha, o quanto vai entrar nessa semana, o quanto eu tenho que pagar nessa semana, qual vai ser, o quanto vai estar sobrando, o que eu vou precisar no final do mês de dinheiro extra. Enfim, as pessoas não conhecem, não se atentam ao fluxo de caixa. Eu já vi casos em que a pessoa chega no final do ano e vê lá, olha, eu tenho 60 mil reais no dia 31 de dezembro, eu tenho 60 mil reais no banco parado, então esse foi meu lucro no ano. Para, gente, tem nada a ver. Então, vamos ser 2 coisas separadas. Uma coisa é fluxo de caixa, outra coisa é o DRE. E a terceira ainda vai ser o balanço. Agora, o que nós vamos estar discutindo hoje aqui é o fluxo de caixa. Quais são as causas para o teu fluxo de caixa estar ruim? A quarta causa, inadimplência, ou seja, pessoas para as quais você vendeu, empresas para as quais você vendeu, que não estão fazendo pagamento para você. Então, vender e não pagar. Tomem cuidado, pessoal. Isso daqui é uma ação que você tem que estar controlando o tempo inteiro. Vocês já deram uma parada, você já calculou quanto custa a inadimplência para a tua empresa? Então, pense o seguinte, imagina que você tenha 10% de lucro. Se você tem um cliente que ficou inadimplente para você de 100 mil reais, tá ok? Desses 100 mil reais, para você recuperar os 10 mil reais, que seria a tua margem de lucro, os 10%, tá ok? O quanto você vai ter que vender? Porque, na verdade, você não perdeu 10 mil reais. Ele está inadimplente em 100 mil reais. Então, você vai ter que vender 1 milhão de reais para poder recuperar os 100 mil que você ficou inadimplente. Então, pessoal, inadimplência é seríssimo. Tome cuidado com isso. Imagina nessa situação que nós estamos passando agora do coronavírus, o quanto vai haver de inadimplência.
Então, tome cuidado extremo com quem deve para você e para quem você está vendendo. O terceiro item mais problemático a respeito de fluxo de caixa: controle dos seus estoques e estoques intermediários dentro da sua empresa. Então, não pensa só em estoque como sendo produto acabado. Não, você tem que pensar em produto acabado, você tem que pensar em estoques intermediários do teu processo de produção e você tem que pensar em estoque de matéria-prima. É muito normal eu ver processos, empresas que têm matérias-primas e até produtos acabados parado por um período muito longínquo. Estou falando aí acima de 3, 4 anos. Pessoal, dinheiro parado no estoque não adianta. Isso quando não tem um problema de prazo de validade. Então, tome um cuidado muito sério com isso. Problema que altera o teu fluxo de caixa são as vendas. As vendas que nós sabemos agora, nessa situação de coronavírus, vai estar um pouco mais difícil. Então, nós temos que se preparar. Aquilo que eu já falei, alguns YouTubes ao vivo que eu fiz atrás. Vendas e marketing comercial e marketing não pode parar com o coronavírus. Não adianta você ficar imaginando que um belo dia que os governos vão permitir a abertura novamente das lojas, que tudo vai voltar ao que era. Esquece. Existe no mundo o antes de Cristo e depois de Cristo. E se prepara, vai haver o antes da crise e depois da crise. Então, depois da crise, as coisas serão modificadas no nosso mundo, no planeta Terra. Então, o comportamento da população, o comportamento do ser humano vai ser diferente e não vai voltar ao que era há 3 meses atrás. Temos que estar preparados para suprir esse fluxo de caixa, esse movimento causado no nosso fluxo de caixa, causado pelas vendas. E, em primeiro lugar, o que a gente tem que tomar muito cuidado são com as margens de lucro dos nossos produtos. Você vai falar, pô, Robson, mas nessa época de venda baixa, você quer que eu suba preço? Não. Você precisa conhecer as margens de lucro dos seus produtos. Você precisa conhecer as margens de lucro da onde dá lucro e da onde não dá lucro. Qual os produtos que dão mais lucro e os que dão menos lucro. Imagina só se você está com problema de falta de caixa, que está no vermelho no teu fluxo de caixa, e você ficar comprando produtos que têm uma margem de lucro muito pequena. Então, tome muito cuidado com as suas margens de lucro de cada um dos produtos, tá bom? Então, vamos deixar isso daí, essa informação muito clara. Os 4 itens que mais causam problemas com o fluxo de caixa. Pois bem, o que é ponto de equilíbrio? Vou estar entrando aqui num conceito, provavelmente uma boa maioria de vocês já conhece o conceito de ponto de equilíbrio, mas infelizmente todos precisamos ter o mínimo necessário de conhecimento. Então eu vou investir alguns minutos nesse ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, pessoal, é o quanto você precisa vender para conseguir pagar todos os seus custos dentro de um mesmo mês. Então, quanto é o total de faturamento que você precisa ter para pagar todas as contas daquele mês. Traduzindo, ponto de equilíbrio é quando o lucro que você vai ter é zero e o prejuízo também é zero. Quanto você precisa faturar para não ter nem lucro e nem prejuízo. Tá ok? Não ganho e nem perco. Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio. Agora, como eu vou calcular o ponto de equilíbrio? Para eu ter esse conceito um pouco mais claro, então eu vou
dar um passo atrás aqui em alguns outros conceitos. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham é custos fixos e custos variáveis. O que são custos fixos ou gastos fixos? É tudo aquilo que você precisa pagar, independentemente de ter venda ou não. Por exemplo, conta de energia elétrica, você precisa pagar? É custo fixo. Conta de telefone precisa pagar? É custo fixo. Aluguel da tua empresa, você pode deixar de pagar se não vender? Não, é custo fixo. Se você não vender, você pode deixar de pagar o salário dos teus funcionários? Então é custo fixo. Ah, você pode deixar de pagar o empréstimo que você fez de capital de giro há 1 ano e meio atrás? Não, então é custo fixo. Todos os gastos que você tem que pagar, independente de ter ou não vendido, são custos fixos. Então, a pergunta que eu peço para vocês é, quando tiver um gasto e não souber se é custo fixo ou custo variável, perguntar, se eu não tivesse vendido nada, eu teria que pagar essa conta do mesmo jeito? Esse tipo de gasto do mesmo jeito? Se a resposta for sim, é custo fixo. Ah, não, essa conta aqui, se eu não tivesse vendido, não teria essa conta. Então é custo variável. Então esse é o segundo conceito. Custos e gastos decorridos e ligados às vendas. Por exemplo, comissão de vendedor. Se eu não vender nada, eu tenho que pagar comissão de vendedor? Não, não tenho. Então é custo variável. Ah, se eu não vender nada, obviamente, se eu não vender, eu não preciso produzir. Então, eu preciso comprar matéria-prima? Não, não preciso. Se eu não vender, não tenho necessidade de matéria-prima. Então, é custo variável. Tá ok? Impostos. Vamos pegar nos imposto de renda e imposto do Simples, vai? A grande maioria no Brasil é uma empresa do tipo Simples. Imposto de renda é pessoa jurídica, por favor. Se eu não vender nada, eu vou ter que pagar o Simples? Não, porque eu não vou. O Simples é sobre as vendas. Então, esses custos são custos variáveis. Tá ótimo? Então, vamos ter aqui uma ideia do como é o ponto de equilíbrio, ou de outra forma que você possa chamar o ponto de desequilíbrio, tá ok? Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio. Suponha-se que eu tenha os custos fixos, essa linha em vermelho, de 500 mil reais. Vamos supor que, além dessa linha de 500 mil reais, eu tenho os custos variáveis que eu vou gastando ao longo do mês. Então, vamos pensar que é uma linha reta também. Os custos variáveis, lá no dia 1 tem quase nada de custo, no dia 2 vai crescendo, né? No final do mês eu cheguei lá, totais de custos variáveis, em torno de 1,5 milhão. Os meus custos totais vão ser a somatória daquela linha vermelha que nós falamos lá, inicial, somado a essa linha roxa. Então, a somatória das duas vai ser a linha amarela, que é os gastos, os custos totais da sua empresa. Tá ok? Para aqueles que têm uma profundidade maior, aqui eu não estou fazendo diferenciação do que é um custo e do que é um gasto. Tá ok? Tecnicamente existem diferenças, mas muito grosseiramente podemos considerar igualitários, custos e gastos. Tá bom? Então, nós estamos voltando aqui. Nós temos a linha amarela, que é a somatória das duas. Eu tenho as minhas vendas, que é o meu faturamento. Então, voltando lá, linha vermelha, custo fixo, linha roxa, custos variáveis, linha amarela, somatória total dos gastos, e a linha azul claro, que é o meu faturamento. Então, se vocês estão vendo num ponto aqui, tá ok? Se eu subtrair
azulzinha clara da linha amarela, eu vou ter um negócio que chama-se receita líquida. Vocês vão ver que essa receita líquida, ela começa negativo. E mais ainda, ela começa negativo naqueles 500 mil reais, que são meus custos fixos. Então, esses 500 mil reais, que são os custos fixos, no dia primeiro, eu ainda não tenho faturamento que eu possa pagar todos os custos. Então, você vai vendo aí que a linha verdinha clara, ela vai cruzar a linha do zero lá no dia 14, no dia 15. Esse daí é literalmente o ponto de equilíbrio, que você vai ver é exatamente a curva azul clara quando ela cruza com a curva amarela. Então, nesse exemplo aqui, a partir do 14º dia útil, essa empresa atingiu o ponto de equilíbrio, ou seja, o faturamento foi igual à receita, aos gastos totais, tá ok? Então, você vai ver lá, é exatamente o mesmo ponto na vertical, se você descer na vertical, é exatamente o mesmo ponto que cruza a linha do eixo zero lá embaixo. O grande problema dos empresários é que dia do mês que cruza esse ponto de equilíbrio um com o outro. É normal muitas empresas terem o ponto de equilíbrio que vai cruzar lá no dia 40 do mês. Traduzindo, que a empresa está tendo literalmente prejuízos constantes. Então, não adianta, o mês só tem 30 dias. Cruzar no 40º dia para atingir o ponto de equilíbrio é impossível. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio factível para a nossa empresa e ele tem que ser antes do 25º dia útil, ou traduzindo, dia 30 do mês, tá bom? Então, esse ponto de equilíbrio vocês têm que ter claro. Olhando aqui um pouquinho, o que nós temos? Total de vendas menos os custos variáveis, aqueles que, se eu não vender, eu não preciso gastar, tá bom? Se eu subtrair um do outro, eu tenho um negócio que a gente chama lucro bruto, ou margem de lucro bruto. Existem diversos nomes parecidos que são chamados nisso daí. Em outros lugares, o complemento do lucro bruto chama-se margem de contribuição. Então, tem diversos nomes que você pode dar. Mas, enfim, é vendas menos os custos variáveis. Isso vai ser o lucro bruto. Do lucro bruto, você ainda vai ter que subtrair os custos fixos ou os gastos fixos. Tá ótimo? Então, se você subtrair do lucro, subtrair os gastos fixos, que você tem que pagar todo mês, você vai ter margem líquida ou o lucro líquido, tá bom? Então, mantenham o foco nesses números. Isso daqui você tem que ter na sua empresa muito claramente. Tá ótimo? Uma outra coisa importante, que estar fazendo nesse momento de crise, ele estar melhorando o lucro bruto da minha empresa, ou o fluxo de caixa da minha empresa. Tá ok? Então, algumas coisas que vou deixar elencado para vocês aqui, 9 ações para você estar focando nesse instante para você estar melhorando a tua empresa. Primeiro, implemente um sistema de medição. E acreditem, muitas empresas não têm medições desses números na sua empresa. Então, pessoal, coloque essas medições, coloquem esses números claros, trabalhem com planilhas, com gráficos, depende se você aí é visual ou você é muito mais sinestésico, mas enfim, trabalhe com números em tabelas e gráficos na sua empresa.
Outra coisa, vender. Nesse momento, não barrem sua mente, não fechem o seu, a sua criatividade falando, não, as pessoas não estão comprando, o mundo está parado. Não, isso não é uma realidade para 100% das empresas e pessoas. Imagina só todo esse dinheiro que o governo está investindo, imagina só isso daí, como que ele está sendo gasto. Se ele está sendo gasto, o que você pode fazer para aproveitar esse dinheiro que está circulando? Tá ok? Então, utilizem scripts de venda, então, crie na sua empresa como que você vai estar, os teus vendedores vão estar falando com os seus clientes e com os seus prospectos. Nesse instante, isso é muito importante. Eu diria quase que imprescindível. Por quê? Vai dar trabalho para vender. Sem venda, você não tem fluxo de caixa. As tuas contas fixas, você vai ter que gastar do mesmo jeito. Ah, não, eu estou postergando o meu aluguel. Tá bom, eu acredito que você está postergando e tem que postergar diversos gastos fixos. Renegociar, tudo isso é obrigação. Porém, mais do que ser obrigação nesse ponto de vista de gastos fixos, você vai ainda precisar de faturamento para poder pagar. Se você não tiver faturamento, vai ter que tirar do dinheiro que está guardado, é o dinheiro debaixo da poupança, debaixo do colchão. Vai ter que mexer nesse dinheiro. Agora, a sobrevivência da tua empresa vai depender de quanto você tem de reserva, quanto você tem de dinheiro debaixo do colchão. Que a gente sabe que para 70% das empresas, esse dinheiro não é muito fácil, tá bom? Anfitrião beneficiário. O que é o anfitrião beneficiário reverso? O que é isso? É você vender os seus produtos através de terceiros. Não é só o representante, mas são outras empresas as quais vendem o produto dela, porém, de alguma forma, está ligado ao seu produto. Do gênero, olha, o cara que vende álcool, tá ok, o cara que vende de pele, desinfecção de pele e tudo mais, esse cara, se ele não tiver algodão, ele não vai conseguir vender. Você não vai conseguir aplicar para desinfecção, por que não você criar uma parceria com o cara que fabrica algodão? Estão diretamente relacionados. Então, existem, da mesma forma que existe essa relação entre os dois produtos que eu falei, álcool e algodão, existem inúmeros produtos que só vendem se vender, a pessoa que consome é a mesma, que vai vender o teu produto complementar, que é os produtos de terceiro, e o seu. Então, procure parcerias com essas empresas, tá bom? Outra coisa que é importantíssimo, gente, nesse momento de crise, de fluxo de caixa dificultoso, o seu estoque. Trabalhe em si o seu estoque. A gestão do teu estoque está na tua mão. Então, esse estoque tem que ser reduzido, tem que estar baixo. Uma variável que a gente normalmente mede aqui é o giro de estoque. O que é o giro de estoque? Giro de estoque é o quanto você faturou dividido pelo quanto você tem de produtos em estoque. Então, suponha que a tua empresa tem um estoque de 300 mil reais, tá ok? E você vendeu 100 mil reais, tá ok? Então, 100 dividido por 300 vai dar 1/3, 0,33. Então, esse estoque, quando ele é igual a 1, você tem que o teu estoque gira dentro de um mês. No exemplo que eu dei, para você girar o teu estoque inteiro, você vai demorar 3 meses. Pessoal, girar o estoque em 3 meses, desculpa,
nesse momento, você não vai ter fluxo de caixa que vai sustentar. Então, nós temos que trabalhar em reduzir esses estoques, tá bom? Redução de estoque está diretamente ligado a tempo de entrega dos teus fabricantes. Então, nós temos que chamar isso daí, tem um nome usual que é o lead time, que é o tempo que o teu fabricante, os teus fornecedores demoram para colocar os produtos para vocês, tá bom? Quinto item que eu peço para vocês avaliarem: venda dos ativos que estão em excesso. Então, é muito normal, eu chego em empresas que tem lá 8 carros. Pô, legal, 8 carros. Quantos vendedores tem? Ah, tem 4. Então, para que você necessita de mais carros do que a quantidade de vendedores? Então, avalie isso. Estou usando o exemplo de carro, de ativo de carro, mas não é só isso. Nós temos ativos, muitos momentos nós temos ativos de máquinas, nós temos ativos de prédios, você tem ativos de equipamentos, enfim, ativo tem de monte dentro da tua empresa. Então, o que está em excesso? O que você pode fazer para que isso vire dinheiro, tá bom? Uma outra coisa uma outra ação para você estar tomando é em relação à tua equipe de vendas. Tua equipe de vendas, você precisa dela nesse momento. Marketing e vendas não podem ser cortados, pessoal. Deixa isso daí, como eu já tenho um ditado lá no passado, deixa para se enforcar na última árvore. Então, lá na frente, se precisar, você corta a tua equipe de vendas, ou reduz a sua equipe de vendas, ou renegocia com a sua equipe de vendas. Mas, nesse momento, trabalhe fortemente em cima de que essa equipe esteja incentivada, que ela esteja correndo atrás de vendedores, de compradores. E, para isso, uma sugestão que eu dou bastante trabalhe em cima dos variáveis, da remuneração variável, do percentual. Estabeleça prêmio para eles se eles atingirem metas. Trabalhe em cima disso. Outra coisa, outra ação que é muito importante é o que a gente chama de chamada em frio, ligação a fria. O que é ligação a fria? As tuas meninas de vendas ligarem para empresas sem que elas não conheçam as pessoas. Ainda mais nesse instante que não se pode fazer muitas visitas e tudo mais, otimamente vai voltar isso daí. Tem boas literaturas a respeito de scripts, de o que ela tem que falar e como ela tem que falar. Se vocês quiserem depois, me dão um feedback, eu tenho um treinamento especial que eu dou para equipes de vendas. Equipes de vendas e tanto venda telefônica quanto venda pessoal. Pois, se vocês quiserem, mandem informação a respeito disso. Outra coisa, nesse momento, para melhorar o fluxo de caixa, provavelmente você já fez a prorrogação de pagamento com os seus fornecedores. Seus fornecedores de matéria-prima, você já deve ter feito o prolongamento. Isso eu já falei uma, 2 semanas atrás, eu já tinha avisado que isso era uma ação necessária para você fazer. Agora, para você melhorar a venda, por que não tentar repassar parte dessa extensão de prazo de pagamento dos teus fornecedores, passar para os seus clientes? Os seus clientes também estão com dificuldades financeiras. Então, vamos tentar repassar isso com que a sua empresa seja mais competitiva no mercado, tá bom? A outra parte que eu recomendo aqui, a outra ação, a outra tarefa, o que a gente chama de estratégia, na verdade, seria oferecer pacotes. O que é um pacote? É o velho venda casada. Você vendeu um produto A, junto com o produto A, a oferta leve o produto B. Então,
leve o detergente, o sabão em pó, junto com o amaciante. Então, se você levar o sabão em pó, é 3. Se você levar o amaciante, custa 2. Os dois juntos, que dariam 5, você vende por R$ 4,50. Então, faça essa venda casada de produtos diretamente relacionados e, mais ainda, atrele isso a produtos que têm uma movimentação rápida, que têm um giro muito rápido no estoque, com produtos que têm um giro muito menor, ok? Então, são produtos que você vende todos o mês, toda semana, com aquele que você vende a cada 2, 3 meses só. Então, linke essas duas coisas. Isso vai estar ajudando fortemente no seu fluxo de caixa e você está aumentando as suas vendas. Tá bom? Então, pessoal, eu falei aqui rapidamente com vocês a respeito de algumas ações para vocês estarem tomando nesse momento de crise para melhorar o fluxo de caixa. Agora, nós vamos estamos trabalhando para aumentar o seu conhecimento, para aumentar a sua informação. Agora, não adianta, nós temos que conhecer todos os nossos números. E ter esse conhecimento é imprescindível, pessoal. Ter todos os gastos que você tem dentro da tua empresa numa tabela, você tem isso daí, um relatório, olha, o quanto você gastou com cada tipo de produto. E não coloca isso por nota fiscal, ou uma lista de todas as notas fiscais que você pagou. Não passe isso, não. Trabalhe com os centros de custo e com as contas contábeis. O que é uma conta contábil? Então, por exemplo, conta contábil fornecedor. A conta contábil fornecedor de matéria-prima, imagina só que você tem uma empresa que fabrica alimentos, tá ok? Você é um fabricante de bolos. Então, o que vai acontecer? As contas, você tem uma mesma conta contábil, a farinha, o ovo, o óleo, fermento, enfim, todos os produtos que entram na fabricação do bolo. Então, a conta contábil vai ser matéria-prima. Porém, quais são os fornecedores que vão estar entrando na conta contábil matéria-prima? São diversos. Então, essas contas contábeis, da mesma forma que você tem fornecedor, você tem lá produtos de limpeza, você tem uma outra conta que é manutenção, você tem uma outra conta que é locomoção, outra conta que é pessoal, enfim, tem diversas contas contábeis. Crie essas contas contábeis. E se a tua empresa for de um tamanho médio, tá ok? Além da conta contábil, você tem que ter o centro de custo, ou seja, quais são as áreas da sua empresa. Dentro do centro de custo, dentro de todos os centros de custo, tem as diversas contas contábeis que você criou, tá bom? Então, crie isso muito claramente. Uma outra coisa que é importantíssima, nesse momento de crise, você avaliar quais são as contas contábeis que são essenciais e quais são aquelas que podem sofrer alterações de gastos. Então, aquelas contas contábeis que você falar, poxa, isso não é essencial para a minha empresa, então o que você pode prorrogar, o que você pode cancelar de gastos, o que você pode reduzir de gastos e até mesmo prorrogar. Por exemplo, se você está fazendo uma conta com um investimento alto lá na tua empresa para fazer um galpão novo, tá ok? Então, a conta contábil de construção de galpão. Cara, se você já investiu nisso, não adianta você falar, não, vou suspender. Não, mas você pode prorrogar, diminuir o ritmo do crescimento
da construção desse galpão. Tá ok? Para quê? Para que você não comprometa o dinheiro e tenha dinheiro para o teu fluxo de caixa, tá bom? Informações que são importantes na sua empresa, como é o fluxo de caixa, como é o fluxo de pagamento, como é o fluxo de recebimento dos teus clientes e mais ainda o total de gastos, que esses 3 itens que eu falei, gasto, recebimento e pagamento, esses 3 itens estão relacionados diretamente ao seu fluxo de caixa. Então, isso tem que estar facilmente analisável na sua empresa. Então, essas informações têm que virem para vocês com uma facilidade muito grande. Você não pode ficar esperando 3 dias para poder analisar o fluxo de caixa. Porque ele precisou fazer um levantamento. Não, a tua empresa tem que ser mais ágil nesse ponto, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma outra tarefa que vocês podem estar fazendo para poder melhorar o fluxo de caixa é a parte de empréstimos. Eu tenho falado para todos os meus clientes nesse momento é o seguinte: isso nós já estamos sentindo aqui no Brasil. O governo tomou diversas medidas, corretas ou incorretas, não importa, são medidas que estão sendo as medidas governamentais, falando aí de muito dinheiro disponível. Então, dinheiro disponível, a última das notícias era que o dinheiro tinha sido disponibilizado para os bancos, não estão repassando. Então, essa relação de o dinheiro não aparecer para vocês vai ser crescente. Então, nos próximos meses, vai ser muito difícil a gente ter uma disponibilidade grande de dinheiro. Então, se você tem uma linha de crédito que o teu banco já está pré-aprovada, você tem lá um faturamento, uma linha de crédito de 300 mil para você ter capital de giro na tua empresa, ou crédito pré-aprovado de 300 mil reais. Cara, nesse instante, precisando ou não do dinheiro, pegue-o. Ah, Robson, mas e se lá na frente, em outubro, você a situação já tiver voltado ao normal e eu não precisar desse dinheiro? Ótimo, devolva para o banco. Ah, mas Robson, eu vou ter pago juros. Sim, infelizmente, você vai ter um gasto aí de, sei lá, em torno de 18, 20 mil reais. Ok, tive 20 mil reais em 300. É um gasto significativo? Sim, é. Agora, pense ao inverso. E se você precisar do dinheiro e o banco não tiver mais a tua linha de crédito, tiver cortado a tua linha de crédito, o que você vai fazer? Aonde você vai conseguir esse dinheiro? Você vai conseguir esse dinheiro em factorings? Você vai conseguir esse dinheiro em troca de títulos? Pouco provável. Então, pessoal, nesse momento, voltamos à história do colocar debaixo do banco, ou debaixo do colchão, tá bom? E mais ainda, vai acontecer num curto espaço de tempo. Quem tem dinheiro vai ter poder. Então, eu já tive diversos clientes que passaram por uma situação complicada do ponto de vista financeiro e tiveram que sempre fazer os velhos e grandes pagamentos à vista, pagamento antecipado de fornecedores. Então, pessoal, esse pessoal que aprendeu a fazer pagamento antecipado ou pagamento à vista para fornecedores e hoje tem dinheiro, ele não quer mais fazer pagamento a perder de vista. Por quê? Porque as taxas de desconto e abatimento que você tem para pagar para quem tem dinheiro
e faz os pagamentos à vista, é fabuloso, gente. E vai ser maior ainda nos próximos meses. Por isso que eu falo para você, eu encorajo vocês, procurem linhas de financiamento. Para quê? Para que você tenha esse dinheiro na mão. Esse dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro com ele, tá bom? Para terminar, eu queria conversar, só o último ponto que eu queria falar com vocês, é em relação à inadimplência. Então, nesse momento que nós estamos precisando aumentar o fluxo de caixa, tome cuidado para quem você está vendendo e em que condições. Porque isso é um número, essa inadimplência pode crescer sensivelmente no Brasil. Deve crescer sensivelmente no Brasil. Então, tomem cuidado com as linhas de crédito que você para os seus clientes. Cuidado com os pagamentos. Pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês, é isso que eu gostaria de dividir hoje no dia com vocês. Aqueles que gostariam de conversar mais, gostariam mais de ter outras informações, manda depois aqui no nosso YouTube, manda suas perguntas, vamos fazer uma interação e mais ainda, estou aqui para auxiliar vocês. Eu organizei agora para que toda terça de manhã, às 8h30, e todo sábado, às 9 horas, nós façamos essa troca de bola que vai estar demorando aí em torno de 40 minutos a 50 minutos. Tá bom? Agradeço a todos vocês pela sua atenção. Estou aqui para auxiliar vocês. Como vocês organizarem as suas empresas. Muito obrigado. Vejo vocês depois.